Fala, gente! Boa noite a todos. Como é que estão vocês? Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula do nosso curso de Neuropsicanálise. É um prazer receber cada um de vocês aqui, tá? Oficialmente, feliz ano novo para quem ainda não desejei, não vi. Esse ano venha a ser um ano cheio de bênçãos, de conquistas e de realizações, tá? Hoje estamos retornando aí com as nossas aulas, né? Depois de um período de férias, um período de recesso, tá? E é um prazer receber cada um de vocês aqui. Se você ainda não é inscrito nesse canal, eu aconselho que você se inscreva nesse canal. Sempre que tiver uma aula, deixar um comentário, uma pergunta, uma interação, para que o YouTube ele possa, sempre que subir uma aula nova, sinalizar para você. Não se esqueça de apertar aqui o sininho de notificações, né? Ativando todas as mensagens, para que você seja aí notificado, notificada todas as vezes que a gente colocar uma aula nova aqui no nosso canal, tá bom? Como é que estão vocês? Como é que foi aí o final de ano, Natal, Ano Novo? Como é que está sendo a expectativa para esse novo ano? A nossa expectativa aqui, né, no Instituto Apoio à Cidadania, é que seja um ano extraordinário, né? Melhor que o ano passado, 2025, e que a gente possa aí, dentro de mais algum tempinho, estar concluindo o curso, né? Hoje temos algumas turmas aqui no Instituto, temos psicanálise, temos neuropsicanálise, que é essa, e temos também alguns outros cursos, como liderança, como oratória, e esse ano vamos lançar alguns novos cursos para vocês também que desejarem, tá ok? Hoje vamos dar continuidade aí ao nosso curso de neuropsicanálise, já estou aqui com o meu computador aberto, tá? Hoje vamos falar sobre a estrutura cerebral, ok? E também a neuroplasticidade. Vamos entender um pouco como é que funciona aí as estruturas cerebrais e também a neuroplasticidade. Esse fenômeno extraordinário do cérebro que tem o poder aí de se refazer, de se reinventar. E hoje nós vamos mergulhar um pouco mais profundamente nessas duas questões, a neuroplasticidade e também a estrutura cerebral, ok? Eu estou aqui com a minha apostila em mãos. Essa apostila já deve estar no grupo. Se não estiver no grupo, eu vou enviar, ok? Após essa aula. Ou então você também pode vir aqui no nosso privado, lá no nosso grupo do WhatsApp, grupo fechado. Me chama no privado e fala: professor Jefferson, não recebi a minha apostila. E aí eu vou enviar diretamente para você essa apostila. Tá legal? Então vamos lá, gente. Qual é o objetivo, né, do nosso curso? Retomando aí, agora para valer o nosso ano. Passando aí as festividades, né? Passando esse período de celebração. Qual é o objetivo do nosso curso? Oferecer uma base científica. Então, a neurociências ou a neuropsicanálise, ela vai trabalhar mais nas questões científicas, tá? Trazer uma base científica sólida e aplicada sobre a estrutura cerebral, ok? E os mecanismos da neuroplasticidade. Então, hoje vamos trabalhar essas duas vertentes. A estrutura cerebral, né, os mecanismos da neuroplasticidade, capacitando o aluno a compreender como o cérebro aprende, se adapta e se consolida padrões ao longo da sua vida. Então hoje nós vamos tratar nessa aula aqui sobre esses dois pontos, tá? Então vamos mais uma vez aqui relembrar os fundamentos da neurociência. Vamos lembrar aqui os fundamentos da neurociência. Então, a neurociência, ela estuda o sistema nervoso, ok? Sistema nervoso e a sua relação com o comportamento. Nós já sabemos, né, aqui existem alguns alunos que já fizeram psicanálise, outros estão estudando psicologia, outros são estudantes de outras linhas terapêuticas do comportamento, das emoções. Então, a gente entende que o sistema nervoso, ele vai influenciar diretamente nos nossos comportamentos, né? Nós somos aí seres humanos, né, dotados de emoções, sentimentos, comportamentos e também resultados. A gente entende também que tudo começa na nossa mente, no nosso cérebro, ok? Então, emoções, cognição e aprendizagem, né? Então, o nosso cérebro ele é composto dessas três capacidades, né? As emoções, então o nosso cérebro ele libera emoções através de substâncias químicas, neurológicas, que vão desenvolver as emoções. A cognição, que é como nós aprendemos, como é que o cérebro ele aprende, ele se reinventa. E também
a aprendizagem de modo geral, não só relacionada à escola, mas também a todo tipo de aprendizagem, né? Por exemplo, talvez esse ano você tenha colocado metas no ano passado de aprender um novo idioma, de estudar mais, de voltar para a faculdade, voltar aquele curso que você, quem sabe, deixou pelo meio do caminho. Então, vai tratar aí de um campo, né, interdisciplinar que envolve biologia, psicologia, medicina e educação, ok? Então vamos entrar aqui agora, gente, na estrutura cerebral, né? Quais são as partes que compõem o cérebro, quais são as estruturas que compõem o cérebro e as suas particularidades. Então, quando a gente entra aqui, ó, na estrutura cerebral, deixa eu só baixar um pouquinho aqui. Quando a gente entra aqui na estrutura cerebral, tá? A gente vai encontrar alguns pontos importantes. E o número 1 é o lobo frontal, que é responsável por funções executivas, né, como planejamento. Então, o lobo frontal, ele é a parte do planejamento, é a parte do seu cérebro, né, responsável pelo planejamento, pela organização, ok? Tomada de decisão, autocontrole. Então, qual é a área responsável pela organização, pela tomada de decisão ou a parte executiva? O lobo frontal. Tá? O lobo frontal é essa parte aqui da frente da nossa cabeça, né, que fica aqui logo nessa parte da frente do cérebro. Lobo frontal, ok? Então, ele também vai desenvolver a questão do autocontrole, da personalidade e regulação emocional. Então, o lobo frontal, ele é a parte justamente que traz o equilíbrio emocional, né? Que traz aí a tomada de decisão, que traz aí a parte de planejamento, de organização. Vamos dizer, entre aspas, que é a parte do raciocínio, a parte pensante, né, do nosso cérebro, tá? Aí em seguida vem o sistema límbico, envolve estruturas relacionadas às emoções, né? O sistema límbico também, ele fica aqui na parte frontal, na parte da frente da nossa cabeça, tá? Na parte da frente do cérebro. E esse sistema límbico, ele é uma estrutura relacionada às emoções, né? E também os sentimentos, né? A memória, a sobrevivência, como a amígdala e o hipocampo, tá? Então, tanto a amígdala quanto o hipocampo, junto também interligado aí com o sistema límbico, são as áreas que vão estruturar as emoções, a memória e a sobrevivência. Por exemplo, a amígdala cerebral, ela é uma parte do cérebro onde ela libera substâncias, libera comandos para o corpo, onde você, em situação de perigo, você ataca para se defender ou você foge, recua, né? Então, a amígdala cerebral, ela é responsável por esses dois movimentos, vamos dizer, esses dois comportamentos, né? Ela libera essas emoções que vão desenvolver esses dois comportamentos, atacar ou se defender. Então, diante de um perigo iminente, de uma ameaça, a amígdala cerebral, ela vai disparar e aí ela vai acionar o seu corpo justamente a atacar, né, se defender ou fugir, recuar, tá? E é o modo sobrevivência, né? E aí vai também o sistema límbico ativar suas memórias. Então, por exemplo, você está lá próximo a um pitbull, um cachorro pitbull, o sistema límbico, ele ativa a memória e o que tem lá arquivado nas suas memórias sobre o pitbull, um livro que você lê, um documentário, uma entrevista que o pitbull mordeu alguém, atacou alguém. Então ele vai trazer essas memórias, a amígdala cerebral vai disparar e aí vai dizer para você, dá para você se defender, dá para você atacar ou é melhor você fugir, né? E o hipocampo também vai estar ali interligado. Então, hipocampo, amígdala cerebral e o sistema límbico, ele vai atuar de modo geral nessa questão relacionada às suas emoções positivas, negativas, o modo sobrevivência, né? O modo ali de defesa, tá? Defesa ali pela sua própria vida, pela sua sobrevivência. Então eles vão ali ficar interagindo entre si, baseado nas suas memórias. Se você tem memórias boas daquele episódio, provavelmente ele vai mandar você ficar, ou talvez se defender, né? Se você teve alguma memória de alguma defesa, de uma arte marcial, de alguma outra experiência que aconteceu parecido e você se defendeu. Então, baseado nessas memórias,
essas conexões entre essas partes cerebrais vão estar atuando entre si, beleza? Aí nós entramos aqui, gente, na neuroplasticidade. Tá? A neuroplasticidade nada mais é o seguinte: é a capacidade do cérebro de modificar suas conexões. Então, por exemplo, quando a gente fala de neuroplasticidade, já está dizendo a neuroplasticidade. Então a gente imagina um plástico, você pega um pedaço de plástico e começa a esticar. O plástico ele é flexível, então você começa a esticar esse pedaço de plástico. E ele vai ali, ó, esticando, vai crescendo. Ele está assim, quando você começa a esticar, ele vai esticando, vai crescendo, vai modificando a sua estrutura. Logo, a neuroplasticidade justamente é isso, a capacidade que o cérebro tem de modificar suas conexões neurais em resposta a experiências, aprendizagem, estímulos ambientais ou lesões. Então hoje a neurociência ela vai debruçar muito na questão da neuroplasticidade, onde o cérebro ele consegue se adaptar, consegue se refazer, né? Já diz um ditado aí comum que o homem é produto do meio. Eu particularmente não sou a favor, não concordo. O homem não é produto do meio, apesar de que ele é influenciado, claro, né? O ambiente que você está, ele vai te influenciar sim, de forma positiva ou de forma negativa, ok? Mas você não é o produto do meio. A decisão final, a escolha final, quem vai fazer, quem vai tomar é você, beleza? Então, a neuroplasticidade, ela também se encaixa nesse ponto, nesse quesito. Por exemplo, uma criança que nasceu em uma comunidade pobre, com escassez, com marginalidade, criminalidade, com agressão, com abusos, tá? Ela pode sim desenvolver, ou se desenvolver ao longo do tempo, uma criança agressiva, uma criança rebelde, uma criança introspectiva, calada, tímida, bloqueada, uma criança com pensamentos maldosos, com pensamentos ruins, perversa, fria, enfim. Mas também pode se remodelar, né? Mudar aí essas conexões e ser o inverso. Ou então uma criança que cresceu nesse ambiente, nesse contexto, e aí ela se muda de bairro, vai para outro bairro, vai para outra cidade, enfim, vai morar em outro local, onde é tudo diferente do que ela viveu. Ao longo do tempo, essas práticas, esses hábitos, esses padrões neurais, essas conexões negativas da infância, da adolescência vai sendo reestruturado, vai sendo refeito, tá? A gente chama isso na psicanálise, né, no nosso curso de psicanálise, de padrões comportamentais. Por quê? O nosso cérebro ele é como um CD. Lembra do CD? Não sei se tem alguém aqui dessa época. Comenta aqui se você é dessa época do CD. O CD você pegava ele virgem, comprava o CD virgem e gravava, né, a música que você queria. Né? E tinha também uma função de você pegar esse CD depois de gravado, apagar tudo que tinha e gravar de novo. Então a mente é mais ou menos isso, é como um CD virgem, onde você pega as informações que te deram, que você acessou, e você grava na sua mente. E aquilo fica rodando, fica tocando. Até um dado momento onde você recebe novas informações, novas conexões, novas ideias, e aí você apaga aquelas ideias antigas e escreve ou grava ideias novas. Novos hábitos, novas culturas, novos ambientes, novos lugares, novas informações. Então, a neuroplasticidade, como exemplo prático, é como se fosse um CD virgem. Então, tudo aquilo que você viveu, aprendeu na infância, na adolescência, você pode, através da neuroplasticidade, adaptar o seu cérebro a uma nova cultura, a novos hábitos, a novos comportamentos e também a novos resultados, tá? E aí a gente entra na questão financeira. Tem pessoas que acham que nasceu em um bairro carente, a família foi pobre, não teve acesso à questão de prosperidade, que aquilo ali está predestinado, ela está ali condenada a viver daquele jeito, daquela forma para o resto da vida. Nada mais é que o que é necessário é simplesmente essa pessoa mudar de ambiente, mudar de lugar, mudar de conexão, enfim, e o cérebro vai se reprogramar, ela vai romper aquele padrão de escassez, de pobreza e vai se reprogramar, tá? Tudo é questão da programação mental. E então a neuroplasticidade, ela vai justamente criar ou modificar, né, essas conexões neurais em resposta às experiências ruins. Você pode trocar essas experiências.
A aprendizagem, tudo aquilo que você aprendeu, você pode desaprender. Digita aqui para mim, ó, desaprender. Aprender e desaprender para aprender de novo. O nosso cérebro tem essa capacidade. Aí existe também uma cultura chamada canto de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, Gabriela, enfim. Isso é coisa do passado, tá, gente? Ou então a teoria do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Ou seja, tudo que eu aprendi na infância, na adolescência, pode ser modificado, pode ser reestruturado. Mentalidade, comportamento, conexões, hábitos, cultura, tudo pode ser modificado a partir do momento que eu saio do lugar, a partir do momento que eu ativo novas conexões com pessoas diferentes, com novas informações. Tudo isso vai trazer novas experiências e vai mudar a forma que o CD está tocando, ou o conteúdo que esse CD na minha mente está tocando. Isso vai modificar minhas emoções, comportamentos, meus sentimentos, meus comportamentos e meus resultados. Meus resultados serão diferentes em todas as áreas, ok? Estímulos ambientais ou lesões. Então, o estímulo ambiental, o ambiente, o lugar, a geografia que você mora, também te modela e te influencia. Só que a neuroplasticidade é capaz também de mudar essas questões. E lesões, pessoas que sofreram acidentes, acidente automobilístico, acidente de moto, caíram, pessoas que fez cirurgia no cérebro. Hoje, através da neuroplasticidade, já é comprovado cientificamente que é possível também você mudar, né, aquela lesão ou aquele lugar lesionado através da neuroplasticidade, através de estímulos, né, através de tecnologia avançada, onde vai mudar esses estímulos e o seu cérebro vai passar a trabalhar, vamos dizer assim, de forma diferente, gerando novos estímulos, novas conexões, novas emoções, sentimentos, comportamentos, também novos resultados. Beleza? E aí, quais são, professor Jefferson, os tipos de neuroplasticidade? Os tipos incluem a plasticidade sináptica, estrutural e funcional, todas fundamentais para o aprendizado e adaptação. Então, quando nós vamos falar ou falamos aqui de neuroplasticidade, plasticidade, mudança, né, rompimento, adaptação, a gente vai falar de aprendizado, modificação de aprendizado, mudança de aprendizado. O meu cérebro é capaz de reaprender. Eu sou capaz de reaprender, não importa a idade, se eu tenho 30, 40, 50, 60, 70 anos, não importa. A gente vê aí, normalmente, as pessoas fazendo faculdade, enfim, né? E não tem idade não para você fazer um curso, fazer uma faculdade, enfim. Tudo é possível através da neuroplasticidade. E aí, através da neuroplasticidade, né, esses estímulos, eles vão sendo modificados, vão sendo estruturados, tá? E aí os fatores, deixa eu só voltar aqui um pouco, os fatores que estimulam a neuroplasticidade são o aprendizado ativo. Por exemplo, essa aula aqui agora é um aprendizado ativo, tá? A repetição, por exemplo, daqui a pouquinho a gente chega ao final desse curso, mas a repetição, a cada semana, a cada 15 dias estamos aqui falando sobre a mesma coisa, isso vai gerar aprendizado. A repetição também está relacionada a um novo hábito, a uma nova performance, a uma nova capacidade que você quer aprender. O que você quer aprender, a partir do momento que você determina, vai também estar relacionado à repetição. Você precisa repetir. A repetição, ela gera aprendizado, ela gera excelência, tá? Então o cérebro ele aprende mais rápido através da repetição. Sono adequado, eu preciso dormir no mínimo 8 horas de relógio. Infelizmente hoje a gente dorme muito pouco, né? Mas eu preciso dormir porque o sono ele faz parte também do aprendizado. É o momento que o cérebro descansa, né? Ele fica em offline, tá? Exercício físico também, atividade física, qualquer atividade física, caminhar, bola, futebol, balé, enfim, para o cérebro produzir substâncias positivas de recompensa, como endorfina, serotonina e entre outras substâncias, tá? Tudo isso aí vai desenvolver
emoções associadas ao aprendizado e atenção focada. Ou seja, mais uma vez, aprendizado ativo, precisa estar sempre lendo, sempre fazendo, repetição, sono, descanso e atividade física. Eu deixaria aqui, nesse tópico, uma dica para 2026. Você é aluno aqui do Instituto Apoio à Cidadania, você que está aqui no curso de talvez psicanálise, mais neurociências ou neuropsicanálise, né? Esse ano, ative mais o seu aprendizado, leia mais livros sobre o assunto, pesquise mais no YouTube, assista essa aula 1, 2, 3 vezes, né? Repetição, tá? Repita várias vezes essa mesma leitura, esse mesmo aprendizado. Tente ou faça de tudo para você ter um sono adequado, tá? Dormir adequadamente. A atividade física. Por exemplo, no ano passado, agora na virada do ano, voltei à prática de caminhar e correr. Eu já fazia isso em 2024, 2025 eu relaxei, parei, né? E agora no final do ano, outubro, novembro, eu voltei a caminhar e correr. Então, em 2026, eu já determinei esse novo hábito, a atividade física, voltar a caminhar e correr. Ok? Isso estimula também não só meu corpo, a questão estética e saúde, mas também a questão cerebral. Substâncias são ativadas, são desenvolvidas através da atividade física. Por exemplo, quando eu estou suando, fazendo atividade física, o suor, esse suor, quando eu estou suando, é um sinal que o cérebro está produzindo substâncias positivas, como serotonina, endorfina, melatonina e entre outras substâncias. Então, essas substâncias relacionadas à atividade física, quando eu estou suando, é um sinal que o cérebro está produzindo essas substâncias da recompensa, do prazer, da alegria, ok? Então, a atividade física tem esse sentido neural, fazer o meu cérebro trabalhar e produzir essas substâncias positivas para combater as substâncias negativas, como o cortisol, que é a substância do estresse. Então, se o cortisol estiver alto, eu fico estressado, estressada, nervoso, inquieto. Se o cortisol está baixo, porque tem outras substâncias positivas sendo produzidas, o cortisol baixo, eu sinto tranquilidade, calmaria, regozijo, alegria. Beleza? Então, esses fatores aqui estimulam a neuroplasticidade, aprendizado ativo, repetição, sono adequado e atividade física. Ok? Beleza? E aí, a conclusão que a gente chega aqui é o seguinte. A conclusão que a gente chega é: nem toda neuroplasticidade, deixa eu só voltar um pouquinho aqui, nem toda neuroplasticidade é positiva. Traumas, vícios e padrões disfuncionais também são consolidados por meio desse mecanismo. Ou seja, assim como o meu cérebro, ele também aprende, se adapta a coisas boas, coisas positivas e legais, coisas saudáveis, ele também vai se adaptar a coisas negativas. Não sei se eu já falei aqui em alguma das nossas aulas que é o seguinte: o cérebro, ele é atemporal. Ele não sabe distinguir o que é verdade, o que é mentira, o que é passado e o que é presente. Na linha do tempo cerebral, ele não tem essas funções. Então, para ele é tudo verdade, para ele é agora. Ou seja, o cérebro, ele acredita na história que eu conto para ele, através dos receptores, ouvido, audição, visão, olfato, paladar, língua. Todas essas portas de entrada para o meu cérebro vão levar informações. Então, tudo que eu vi, ouvi, cheirei, provei, senti, também tem a pele, que é o maior órgão do corpo humano, é a pele. Essas portas de entrada são veículos ou caminhos que vão levar essas informações para o meu cérebro. Então ele é atemporal, ele não sabe o que é presente, o que é passado, o que é real, o que não é. Ele acredita na história que eu conto. Logo, essa neuroplasticidade também é para as questões negativas. Então, se eu estou em um ambiente tóxico, um ambiente de escassez, um ambiente de violência, um ambiente sem ética moral, um ambiente de muito palavrão, um ambiente onde todo mundo bebe, usa drogas, ninguém se preocupa com a saúde, todo mundo obeso, né? As pessoas só pensam negativamente, as pessoas reclamam muito da vida. Esse ambiente, esse contexto vai também fazer com que o meu cérebro, a neuroplasticidade cerebral, seja
atualizada ou trabalhe dessa forma negativa. Logo, essas referências, essas informações vão entrando na minha mente, gerando um padrão de comportamento, um padrão de emoção, um padrão de sentimento e um padrão de resultados. Se eu penso que eu não posso, se eu recebo essas informações, o meu cérebro acredita e lança estímulos para o meu corpo dizendo que eu não posso. Inclusive, hoje é comprovado já cientificamente que o que eu como influencia nas minhas emoções. A minha atividade, como eu movimento o meu corpo, né, questão da atividade física, se eu movimento ou não movimento, também influencia nas minhas emoções, tá? As minhas crenças também influenciam nas minhas emoções, sentimentos, comportamentos e resultados. Ou seja, resumindo, tudo vai começar na minha mente. Todo o meu contexto externo, social, vai influenciar no meu contexto interno, emocional, comportamental, sentimental e logo os meus resultados, tá? Então, a neuroplasticidade, ela também pode ser negativa. Se eu tive muitos traumas, se eu tenho muitos vícios, né, padrões disfuncionais de alimentação, como eu falei, se eu moro num ambiente assim, num bairro assim, numa família assim, tudo isso aí vão ser consolidados por meio desse mecanismo. Então é por isso que eu preciso ter muito cuidado com o ambiente que eu estou, o ambiente que eu acesso, as pessoas que eu acesso, as pessoas que eu tenho contato, as informações, o que eu assisto na televisão, o que eu assisto na internet, quais são os tipos de filme, quais são os tipos de reportagem, quais são os programas, quais são os ambientes, o que é que eu ouço, as pessoas que eu estou conectado, elas falam o quê? Elas pensam o quê da vida sentimental, emocional, da vida financeira, como é que elas tratam dinheiro, como é que elas tratam a questão da prosperidade, tá? Então tudo que eu vou ouvir, tudo que eu vou consumindo vai ficando gravado aqui no meu CD e ele vai rodar baseado nessas informações. Quem está entendendo aí, digita, estou entendendo, professor. Tá fazendo sentido? Digita aqui, ó, tá fazendo sentido, ok? Então, compreender o cérebro é assumir responsabilidade sobre os hábitos. Ou seja, os meus hábitos, eles vão interferir de forma direta ou indireta no meu cérebro, nas minhas emoções, nos meus sentimentos, nos meus comportamentos, nos meus resultados. Então, compreender o cérebro é assumir uma responsabilidade sobre os meus hábitos. Por exemplo, estamos começando o ano, né? O ano está fresco ainda, iniciando agora 2026, oficialmente. Quais são os hábitos que eu tenho, que eu estou trazendo de 2025 para 2026? Os lugares que eu frequento, as pessoas que eu frequento, o que é que eu ouço, o que é que eu assisto, o que é que eu como, como é que eu trato o meu corpo? Porque corpo, alma, espírito, ou espírito, alma e corpo, está tudo conectado, né? Tudo conectado, é uma coisa só. Corpo, alma, espírito, alma e corpo, é uma coisa só. Um vai depender do outro, um está conectado de forma direta ao outro. Então, quais são os hábitos que eu preciso deixar para trás em 2026 que eu pratiquei em 2025? Os lugares, as pessoas, as informações, os hábitos, enfim. O que é que eu preciso mudar? Porque compreender o cérebro é assumir responsabilidade sobre os meus hábitos. Então, eu preciso ter hábitos saudáveis em 2026, porque isso vai impactar de forma direta no meu cérebro, nas minhas emoções, nos meus sentimentos. A maioria das doenças que nós temos, isso também já é comprovado cientificamente, é emocional. Tudo começa no emocional. A gente adoece fisicamente primeiro na mente, no cérebro. Isso vai somatizando, né, juntando tudo, vem para o corpo e aí vai começar a desenvolver doenças. E aí a gente vai, de um modo geral, aí, relacionar essas doenças, essas enfermidades. Beleza? Então, a neuroplasticidade exige intenção, disciplina e constância. Anota essas três palavras, digita aqui essas três palavras, ó. Intenção, disciplina e constância. Tudo que eu faço tem que ser intencional. Tem uma intenção por trás, tem um objetivo por trás, tá? Eu não posso mais viver a vida de forma aleatória, de forma comum, não, solta, lavantei, né, no popular como diz, não. Tudo tem que ser intencional. 2, eu preciso ter disciplina.
Você sabia que a disciplina ela é mais importante que a motivação? A motivação ela é boa para impulsionar você, para ser um impulsionador, para lançar você. Mas é a disciplina que de fato vai trazer o resultado extraordinário. A motivação é boa, é legal, mas a disciplina é que vai trazer resultados extraordinários. Então essas três coisas não podem faltar em 2026 se de fato você quer viver uma vida extraordinária, se de fato você quer resultados e se de fato também você quer influenciar pessoas, seus filhos, marido, mulher, esposo, talvez aí na sua comunidade, talvez você é evangélico, faz parte de alguma comunidade evangélica, as pessoas que estão aí na faculdade, no curso, no trabalho, enfim, as pessoas que estão conectadas a você de forma direta ou indireta. Porque para eu querer uma mudança externa, né, no universo, no mundo, eu preciso mudar primeiro a mim. Porque eu influencio essas pessoas, as pessoas me observam. Então, três coisas que não podem faltar em 2026. Número 1 é a intenção. Tudo que eu fizer tem que ser intencional. Se eu estou cuidando do meu corpo é porque tenho intenção. Se eu estou cuidando da minha alimentação é porque tem intenção. Se eu estou dormindo menos é porque, se eu estou dormindo mais, né, dormindo no mínimo 8 horas, é porque tem intenção. Se eu estou saindo de alguns lugares, me desconectando de algumas pessoas, fazendo uma limpeza no meu WhatsApp, nas minhas redes sociais, isso também tem uma intenção. O que eu assisto na televisão, na internet, nas redes sociais, quanto tempo eu passo nas redes sociais, é intencional. Eu estou guardando esse dinheiro, juntando esse dinheiro para quê? É intencional. Você entende como toda intenção ela vai trazer um resultado, onde esse resultado final é saúde, bem-estar, ativação do meu cérebro, que é quem comanda tudo, todo o meu corpo, liberação de substâncias positivas e combate a doenças, porque tudo começa no meu emocional. 2, disciplina. Eu preciso ter disciplina. Se eu entrei no curso, numa faculdade, eu preciso ter disciplina. Se eu disse que vou correr, que eu vou caminhar, que eu vou comer isso ou aquilo, eu preciso ter disciplina. Eu não posso procrastinar, eu não posso permitir que o meu cérebro me engane. Eu preciso ter disciplina, porque a disciplina, ela chega na frente, ela é mais importante do que a motivação. A motivação me lança, me joga, me impulsiona, mas com determinado tempo ela começa a esvairir. O ânimo, a motivação começa a diminuir, mas é a disciplina que vai fazer com que eu faça aquilo, com medo, sem vontade, sem querer e sem possibilidades. É a disciplina que vai fazer isso. Porque você entende que você precisa fazer, ok? E, por último, a constância. Eu não posso falhar um dia. Se eu falhar um dia, a probabilidade de eu falhar o segundo dia é muito grande. Então eu não posso falhar, tá? Eu não posso falhar. Se porventura eu não fizer no dia que eu determinei, eu preciso urgentemente no outro dia fazer. Mas eu não posso deixar para a próxima semana, próximo mês, daqui a não sei quantos dias, não. Se eu não fiz naquele dia, no outro dia, urgentemente eu preciso fazer. Eu não posso falhar, isso é constância. Eu preciso ter solidez. Então, esses três tópicos, a intenção, a disciplina e a constância, vai fazer toda a diferença no seu corpo, nas suas emoções, para o seu cérebro, para a sua saúde, para os seus comportamentos, sentimentos e resultados. E isso vai fazer com que você tenha um 2026 extraordinário. E é isso que eu desejo para cada um de vocês aqui, tá bom? Então a gente chega aqui ao final da nossa aula, uma aula curta, mas direta e muito rica. Vou liberar a apostila no grupo e a gente se vê na próxima aula. Até lá, um forte abraço.